Olá, tudo bem? Para você que me acompanha no meu canal, meu bom dia, que Deus abençoe. Hoje estamos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Antes de começarmos a esse estudo, gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua fronte e oramos ao nosso Senhor Deus. Querido e bom Pai, muito obrigado por mais uma vez estar na sua presença para estudarmos a sua Palavra. Que o Senhor dá-nos o entendimento da sua Palavra, meu Pai, para que possamos entender a sua vontade. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, hoje eu quero fazer um estudo com você aqui sobre a Igreja Verdadeira de Deus. Como nós podemos encontrar a verdadeira religião ou a verdadeira igreja? Será que todas elas são verdadeiras? Então, hoje nós vamos ver aqui na Palavra de Deus a respeito disso. Muitas vezes as pessoas têm procurado igreja pelo pastor, né? Por pastor ser uma pessoa muito simpática, carismática. Outras pessoas têm procurado a igreja pela qualidade da música. Outras procuram a igreja por ser perto da sua casa, né? Será que esse é um bom critério que devemos procurar a igreja certa? Poucas pessoas, dão valor realmente na palavra de Deus, na verdadeira palavra de Deus. E hoje eu quero mostrar para você aqui que Deus tem uma igreja aqui na terra. E você vai comparar aí, você pode fazer esse estudo e veja aí se aonde você frequenta, se está de acordo com os princípios bíblicos, tá? Então o primeiro verso que eu quero ler aqui é em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 12 para que possamos entender. Apocalipse 12 diz assim: pegue a sua Bíblia aí para você acompanhar. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Mulher, aqui em profecia, significa igreja. Então Deus vai usar a simbologia de uma mulher virgem e pura para representar a igreja pura de Deus. Se Deus vai usar uma mulher virgem e pura para representar a sua igreja, qual seria a descrição da mulher da outra igreja que seria falsa? Ele vai usar também o simbolismo de uma mulher, só que uma mulher prostituta. Não prostituta no sentido físico ou sexual, mas no sentido que adulterou com a palavra de Deus. Aquela que não prega a verdade sobre os princípios bíblicos. É isso. Então, vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Diz assim: estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, tendo-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, que é Cristo. Então aqui deixa claro que a mulher aqui de Apocalipse, capítulo 12, se trata da igreja. A mulher representa aqui a igreja. E diz que ela está vestida do sol. Como uma mulher está vestida do sol? Então, se nós formos até Mateus capítulo 17, versículo 2, nós vamos entender aqui. Diz que ela está vestida do sol. Então, Mateus 17, 2, vamos achar aqui. Diz assim: ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, veja bem, diz que essa igreja está revestida do sol, ou seja, está revestida de Cristo. Então, essa é a simbologia da mulher. Aí vamos desvendar aqui os outros símbolos. Diz que ela tem a lua debaixo dos pés. Bom,
nós sabemos que a lua não tem luz própria. A lua precisa do sol, né, para dar o seu brilho. Assim como o sol é o centro do sistema solar, assim Cristo é o centro da igreja de Deus. E a lua, debaixo dos pés, é a igreja que prega a verdade, ou seja, o Novo e o Velho Testamento. A lua simboliza o Velho Testamento, enquanto o sol também simboliza muito bem o Novo Testamento. E as 12 estrelas sobre a sua cabeça simboliza as 12 tribos de Israel e também simboliza os 12 apóstolos. E continuando aqui no versículo 2, diz assim, que essa mulher, ela estava grávida. Lembrando que a Bíblia, sempre que retrata da separação dos povos, ela sempre divide em 2 grupos, né? Veja, nós encontramos o filho da luz e os filhos das trevas. Encontramos também o joio e o trigo. Também encontramos ovelhas e bodes, né? Então aqui é a separação, né? Quando se trata de salvação, a Bíblia separa sempre o povo em 2 grupos. Ou seja, vai ser um grupo de povos salvos e outro do povo perdido. Então assim, no versículo 2, Apocalipse 12, 2. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. A mulher aqui diz que estava grávida para dar luz. E aí o versículo 3 diz assim, e viu-se também um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre a sua cabeça 7 diademas. Você entendeu aqui? Vamos ver então, vamos desvendar agora quem é as 7 cabeças. Apocalipse, capítulo 17. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 17 e ver qual era esse dragão que tinha 7 cabeças, né? Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 diz assim, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e me disse, vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Muitas águas. Então, quando lemos aqui o versículo 15, vai interpretar o versículo 1, que vai dizer assim, ó, então o anjo me disse, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então quer dizer que essa igreja aqui, ela é uma igreja de âmbito mundial. Ela está assentada sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. Então é uma igreja muito grande, né? E quando vamos aqui para o versículo 3, diz assim, o versículo 4 diz assim, e a mulher está vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro e pedra preciosa e pérolas. Tinha nas mãos um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Diz que é uma igreja muito rica, né? Diz que ela está adornada de pedra preciosa, é uma igreja muito rica. E aqui no versículo 5 diz assim, e na sua testa estava escrito, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição e das abominações da terra. Veja, só existe uma igreja. Aí eu vou ler o versículo 9, antes de eu explicar. Eu vou ler o versículo de Apocalipse 17, 9, diz assim, e aqui é necessário, para você quiser saber qual é essa igreja, aqui vai dizer assim, no versículo 9, aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças, lá que você viu lá do dragão, são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Veja, diz que a mulher está assentada sobre 7 montes. Na história só existe uma cidade que tem 7 montes, ou 7 colinas. Essa cidade é Roma, né? Ali diz que essa igreja está sentada, está fundamentada ali, em Roma. Essa é a igreja que Apocalipse está dizendo que é o dragão, né?
E quando diz aqui, voltamos lá para Apocalipse capítulo 12, e no versículo agora, no versículo 4, diz assim: e a sua cauda, a do dragão, Satanás, a sua cauda levou após si a terceira parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, um varão que há de reger toda a nação, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que fosse alimentado durante 1260 dias. Veja, o dragão parou em frente à mulher, para que quando ela desse à luz, devorasse o filho dela, né? Eu vou ler com você um verso que está aqui em Mateus capítulo 2. Você vai lembrar desse texto. Se você realmente conhece um pouco da história, você vai lembrar que quando Jesus nasceu, Satanás usou Herodes, né? Satanás usou Herodes ali para matar, perseguir Cristo e matar. Então ele deu um decreto, Herodes, né, que era o governador da época, um romano, decretou que todos os meninos de 2 anos para baixo deveriam morrer. Então aqui está em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 16. Diz assim: então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, habitantes de Belém e de seus arredores, segundo o tempo indicado pelos magos. Então, Herodes aqui tentou, né? Satanás tentou impedir Cristo de vir até mim e até você também. E hoje ele quer nos impedir de nós ir até Cristo, né? Só que Deus cuidou do seu Filho e levou para o céu, e hoje Cristo está junto ao Deus Pai poderoso, o Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui no versículo 6 diz que a mulher fugiu para o deserto durante 1260 dias. O que significa 1260 dias? Em profecia, 1260 dias significa 1260 anos, profético. Porque quando vamos para Número, capítulo 14, versículo 34, ali nós lemos assim. Lá no Velho Testamento, em Número, para nós entendermos aqui o que significa dias, que quando a Bíblia em dias proféticos não se refere a anos literais. Números 14, 34. Vamos achar aqui, vamos ver aqui. Número 14, 34, para que possamos saber, né, que realmente significa lá os 14, 34, diz assim: segundo o número dos dias em que te espiasse a terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Você entendeu? 40 dias, cada dia representa um ano. Então, diz que Deus preparou ali, se preparou no deserto ali para que a mulher fosse alimentada ou guardada ali durante esse tempo. Esse tempo de perseguição começou em 538. Se nós contar 538 a mais 1260 anos, nós chegaremos no ano de 1798. Foi quando Justiniano, né, com seu poder ali, perseguiu os cristãos e matou. Foi quando os mártires dos apóstolos, muitos foram queimados, outros jogados no Coliseu, outros crucificados. Então, Satanás procurou destruir realmente a igreja de Deus, o povo de Deus. E Satanás viu que cada vez que ele perseguia o povo de Deus, que ele matava, mais proliferava
o povo ele matava 2, 3, daqui a pouco se juntava mais pessoas para pregar a palavra de Deus. Os povos fiel à palavra de Deus. Então Satanás teve uma estratégia. Bom, já que eu não posso com o inimigo, eu vou juntar a ele. Então Satanás hoje entrou dentro das igrejas. Você não quer o Satanás dentro da sua igreja? Obviamente que não. Né? Mas foi exatamente isso que foi o plano de Satanás. Entrar nas igrejas. Satanás disse, eu entrarei na igreja, mexerei na doutrina e todos eles vão se confundir. Um vai dizer a verdade está na minha igreja, o outro vai dizer a verdade está na minha e assim por diante. E assim eles vão fazer, vai ser uma bagunça e Satanás vai ficar morrendo de rir. Né? Então, essa é a estratégia de Satanás, entrar nas igrejas, misturar com o povo de Deus, misturar a verdade com a mentira. E hoje é o que nós temos visto. Né? Então, quando ele perseguiu esse povo de Deus, a mulher aqui no deserto, a igreja de Deus, nós podemos pensar assim, que essa igreja verdadeira, ela entrou num túnel, ela entrou sozinha. E você esperaria que ela saísse do outro lado também sozinha. Mas se você descobrisse que do outro lado ela saiu com mais de 220 denominações diferentes. Você sabe que ela saiu. Vamos supor, um trem entrou ali, entrou sozinho, e do outro lado ele saiu com 230 vagão. Mas ele saiu ali. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que procurar. Né? Temos que procurar. É por isso que temos que procurar na Bíblia. Então, veja. Satanás, então, ele se irou com a mulher. Né? Olha o que diz aqui Apocalipse 12, 17. Então por quê? Por que então? Então, depois de ter perseguido, ter matado, de ter crucificado, de ter queimado, né, os seguidores de Deus, então o dragão irou contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho em Jesus Cristo. Então, o dever de Satanás hoje é confundir todo mundo. Né? Aqui diz assim que então, depois de tudo essas atrocidades que ele fez, ele procurou destruir o povo de Deus. E qual o povo que ele quer destruir? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Né? Então, Satanás hoje ele tem misturado muitas as mentiras no meio da verdade. Né? E hoje o que ele mais quer é isso. Né? Agora, vamos ver aqui se todas as igrejas é realmente verdadeira. É por isso que estamos fazendo esse estudo hoje. A pergunta é, será que todas as igrejas são verdadeiras? Então, veja, Deus deixou a característica dessa igreja, para mim e para você. Se nós fôssemos fazer aqui, escrever as características da igreja verdadeira, nós precisaríamos escrever vários livros, ou então um tratado. Mas Deus fez a questão de deixar só 2. Mas tão pouco assim? Claro, sim, tão pouco assim. 2 características Deus deixou. Mas por que tão pouco assim? Porque é isso. Né? Nós que somos cristãos devíamos procurar aqui na Bíblia. Não é tão pouco, é o suficiente para nós saber qual é a religião certa. Né? E isso está aqui em Apocalipse 14, 12. Diz assim, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui estão a perseverança, perseverar, ficar firme, né? dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que vai fazer esse estudo. Você tem que ser sincero com as coisas de Deus. Aqui diz que os que guardam os mandamentos de Deus. Quantos mandamentos Deus deixou escrito? Lá em Êxodo, capítulo 31, no versículo 18, Deus escreveu na pedra 10 mandamentos. Lá é 10. Se vocês for numa igreja e aquela igreja guardar 9, é a igreja de Deus?
Não. Por quê? Porque ali não guarda os 10. Inclusive os 10 também tem o sábado, né? Também tem um sábado, que o sábado está inserido ali nos 10 mandamentos. E foi Deus que escreveu, não foi o homem. E muitos hoje têm dito por aí assim, mas quando Deus veio, quando Jesus veio, a lei foi abolida. Cristo nunca aboliu a lei. Uns falam que o sábado não vale mais. O sábado da criação não vale. Diz que o Velho Testamento também não vale. Algumas leis que estão no Velho Testamento hoje não vale mais. As igrejas, diz que só tem igreja por aí que só prega o Novo Testamento. Veja o que diz Mateus, capítulo 5, Mateus 5, 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus diz assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruir. Vim para cumpri-los. Jesus deixa claro que ele não veio para destruir ou anular nenhum mandamento. Ele veio para cumprir todos eles. Né? Então, se você vai hoje numa denominação que lá eles dizem que o sábado foi abolido e que o Velho Testamento não vale, só vale o Novo, meu irmão, vou ser sincero com você, essa igreja não está pregando o Evangelho de Deus. E olha, eu vou mais longe com você, eu vou ler mais um verso aqui, que diz assim, ó, tá aqui também em Apocalipse 14, 6, diz assim: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra e toda a nação, tribos, língua e povo. Um evangelho eterno. Então o evangelho eterno tem que ser o Novo e o Velho Testamento. Não pode ser só o Velho e nem só o Novo. Tem que ser em conjunto, porque como nós lemos em Apocalipse capítulo 12, a mulher está vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. Né? Então aqui a pergunta de hoje, nesse estudo, fica: como procurar essa igreja verdadeira? Então, quando Satanás entrou nas igrejas, ele confundiu muitas pessoas. Hoje as pessoas têm brigado, discutido por religião, dizendo assim: a verdade está na minha igreja. O outro diz: não, mas está comigo a verdade. No fim, fica uma divergência aí entre os irmãos brigando que as verdades estão com eles. Mas na verdade, aonde está a verdade? Aqui no versículo 12 é todas essas respostas. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam o mandamento e a fé em Jesus. Né? Então, a doutrina, para ser baseada em Cristo, ela tem que ter no centro da doutrina Cristo. Tá? Não é placa de igreja que vai salvar você. Não. O que vai salvar você é a sua fé, é a graça de Cristo. Mas o evangelho tem que ser pregado em si. Cristo tem que ser o centro, assim como nós vemos em Apocalipse, como o Sol é o centro do sistema solar. Cristo também tem que ser o centro da igreja. Cristo tem que ser pregado. Então hoje você veja muitos irmãos, eles realmente não entendem o que lerem. Muitas igrejas, o diabo tem usado pessoas ele misturou tudo essas doutrinas, os princípios, dando a entender que muitas igrejas, até nos dias de hoje, que pregam que somos salvos pelas obras. Isso quem prega é a igreja romana. Né? Que você faz um pecado, você paga em dinheiro. Isso desde muitos séculos passados, isso acontece. Também dizem que missa do sétimo dia, missa para mortos. A Bíblia relata que o morto, depois que morre, nada sabe. Está revelado lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Né? Você pode ler lá depois. Então, purgatório, isso na Bíblia não existe. Então veja, quando Satanás mistura tudo isso aí, então hoje muitas pessoas seguem a mesma pisada da igreja de Roma, nessa doutrina. E quando nós vamos aqui para Apocalipse capítulo 17, no versículo 5, diz assim: na sua testa estava escrito mistério,
a grande Babilônia, a mãe da prostituição, das abominações da terra, assim, a mãe das prostitutas. Como eu já expliquei, não prostituta no sentido físico e nem sexual, mas aquela que adultera com a palavra de Deus. Assim essa igreja. E existem muitas igrejas que vai na mesma pisada dessa igreja de Roma, né? Elas não fazem todas as coisas que essa igreja faz, mas a maioria das coisas parte de princípio que não tem com a Bíblia. Ou seja, eles fazem os próprios princípios deles, né? Eles deixam as coisas da Bíblia do lado e colocam justamente pensamentos deles na palavra de Deus, né? Então, quando você coloca os seus pensamentos na palavra de Deus, você está adulterando a palavra de Deus. Nós temos que entender a palavra como ela é. Não existe eu li de um jeito e entendi, você leu do outro e entendi. Se não é partir do mesmo princípio, não haverá contradição. Às vezes haverá uma contradição entre os nossos pensamentos de algumas coisas que entendemos diferente, mas o princípio tem que ser o mesmo, né? Aqui diz assim que os que guardam os mandamentos de Deus. Aí eu pergunto para você guarda 9? Você é a igreja de Deus? Obviamente que não. Aqui está dizendo que é os 10. E para deixar isso mais claro, mais didático para você entender, eu vou ler aqui Tiago capítulo 2. Para você entender melhor ainda o que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, o apóstolo Paulo, o Tiago, né? Aliás, Tiago vai dizer aqui, Tiago vai dizer assim, Tiago 2, 8 a 10. Eu vou ler assim. Todavia, se cumprirdes a lei do reino encontrada nas Escrituras, amará o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Se, porém, fazer acepção de pessoas, cometei pecado, sendo condenado pela lei, como transgressores. Pois qualquer que guardar a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha, a Bíblia nunca se contradiz. A Bíblia é clara. Se você guardar todos os mandamentos, mas tropeçar em um só ponto, você se torna culpado de todos. E hoje é o que muitos fazem. Hoje, por que Satanás mexeu na lei? O diabo colocou uma palavra chamada concessão. O que é concessão? Concessão é você conceder aquilo que não tem no princípio bíblico, né? Você conceder aquilo que não está aqui. Um exemplo, a Bíblia diz que o sábado é o dia de adoração a Deus, é o dia que temos que guardar, é o dia de guarda. Eu posso provar isso para você com mais 187 capítulos bíblicos, eu poderia provar para você. E ao contrário disso, ninguém pode me provar uma passagem dando uma ênfase ao domingo, dizendo que domingo é o dia de guarda. Isso não existe aqui na Bíblia. Então, quando o diabo diz assim, a concessão é que ele mudou a lei dizendo assim, abre uma concessão, em vez de guardar o sábado, guarde o domingo. Abre uma concessão, né? Lá diz para guardar o sábado, mas o que tem se você guardar o domingo? Aí eu pergunto para você, o domingo não é dia de guarda. Você entende? Diz que nós somos salvos pelas obras. Muitas igrejas hoje pregam, se você for muito bom, muito bonzinho, e você fazer tudo bem, você não precisa fazer mais nada, porque você já está salvo. Isso se chama salvação pela obra. E a Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia sempre ensinou salvação pela fé, pela graça. Aliás, isso está registrado aqui em Efésios capítulo 2, 10. Paulo vai dizer que a salvação é exclusivamente pela graça. Eu já fiz um estudo, se você for depois nesse link, lá você vai ver que tem um estudo lá, a lei e a graça. Então, aqui em Efésios 2:10 vai dizer assim que somos salvos pela graça de Cristo, né? Não é pelas obras. Quem ensina isso, a igreja romana também ensina. E hoje muitas igrejas vão atrás desse mesmo princípio, dizendo que quando mais você fazer o bem, mais o seu galardão vai ser melhor no céu. Efésios 2:10 diz assim:
pois somos feitura da sua criatura em Cristo Jesus, para Efésios 2:10. Deixa eu ver aqui. 2:8, na verdade. Diz assim: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então veja, a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Então, hoje as igrejas têm pregado muito por aí que a salvação sua é pela obras e não pela graça. Então o diabo tem confundido tudo. E hoje, quando você vai aí para muitas igrejas, você vê umas contradições aí, que hoje para ser batizado nas igrejas tem que ter o dom de língua. Hoje você entra numa igreja, é uma falta de respeito, é uma bagunça, porque ninguém entende nada, né? Então é uma coisa desconcertante dentro das igrejas. Então veja, não tem princípio bíblico sobre isso aí, sobre isso, né? Embora Atos capítulo 2, do verso 9 adiante, está dizendo ali que sobre o dom de língua, não é esse hoje falado na igreja que é toda essa confusão. Isso não existe, não tem base bíblica para isso aí, tá? Então hoje muitas igrejas, elas dizem assim que ela está cheia do Espírito Santo, mas não guarda os mandamentos de Deus. Então veja, é uma contradição entre a Bíblia e essa mesma igreja. Porque a igreja diz que está cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz que só habita onde eles guardam a vontade de Deus. E eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Quer ver? João, vai lá em João. João capítulo 14. João 14. Vamos ver lá se é isso mesmo que Cristo disse. João 14, 13 e 14. Diz assim: e farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, eu vou repetir o verso. E farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, olha o que diz o versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Olha o 15. Aqui está a resposta. Do 13 e o 14. O 15 diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E quantos são os mandamentos de Deus? Quantos? Não são 7, nem 6, nem 9. São 10. Cristo é fundamental aqui. Aqui, se eu ler só isso daqui, eu já poderia dar muitas ênfases aqui. Tá? Então, a igreja apostatada, ela prega salvação pelas obras, missa aos mortos, purgatório, isso não existe em lugar nenhum na Bíblia. E as filhas da grande, que a palavra Babel significa confusão, então vem aí as filhas, aquelas que seguem os princípios da igreja de Roma. Embora essas mesmas não concordam com tudo que a igreja de Roma prega, mas ambas andam no mesmo caminho, né? Então, meu irmão, eu quero dizer para você que quando você for procurar uma igreja, que você antes pede orientação a Deus, vá lá e pergunte para o seu pastor. Aqui eles guardam os mandamentos, aqui eles leem a Bíblia, aqui eles estudam a palavra de Deus, aqui eles leem o texto dentro do seu contexto, aqui eles explicam o que realmente está lendo, aqui eles entendem o que está falando, né? Nós temos que fazer essa pergunta. Ore a Deus, pede sabedoria e entendimento a Deus para que Deus possa guiar você a toda a verdade. Aqui em João 17 tem um verso que eu gosto muito que diz assim: santificai-os na verdade, pois a sua palavra é a verdade. Vou repetir. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, antes de você procurar uma igreja, ore a Deus, pede que Deus te ilumine, que Deus mostre para você a verdadeira igreja, para que você possa congregá-lo, aprender mais sobre a salvação.
Hoje, as igrejas poucas dão ênfase na volta de Cristo, né? Acho que Cristo nunca mais vai voltar. Leia mais a Bíblia, procura sempre entender os versos, tá? E eu te espero aqui num próximo vídeo para que possamos estudar mais sobre a palavra de Deus. Lembrando que nenhuma igreja, a igreja não pode salvar ninguém, tá? Quem pode salvar é só Cristo Jesus, né? A nossa fé é nele e pela sua graça, que ambos nós nem somos merecedor da graça de Cristo, né? Então esse é um presente que Deus nos dá. Então no próximo vídeo eu espero você, que Deus te abençoe e te guarde, que você continue fazendo o estudo da palavra de Deus, para que você possa conhecer mais as verdades bíblicas, tá? Então, para terminar, eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse sua fronte. Querido Pai, querido Deus, muito obrigado por mais esse estudo, meu Pai, onde o Senhor nos revelou que a sua santa igreja, meu Pai, existe aqui nessa terra, onde o Senhor tem guardado ela até nos dias de hoje, meu Pai, aquela que prega a sua verdade, tem no centro da sua doutrina, meu Pai, o Cristo, seu Filho único, meu Pai, e o seu Evangelho eterno, meu Pai. Que essa pessoa que vai fazer esse estudo, Senhor, que coloque no coração dela cada palavra, Senhor, para que ela possa entender e guardar assim, Senhor, as suas palavras. É o que nós pedimos no seu santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Espero que você goste desse estudo e que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo estudo.